O melhor jogador foi forçado a retornar. Para um jogador chegar na parte final do jogo é a parte mais prazerosa. Depois de 10 anos, Yan Yang finalmente ele chegou ao Palácio da Noite Eterna. Tudo que ele precisava fazer era derrotar o imperador daquele jogo maldito. Aquele monstro não era o soberano à toa, ele rapidamente chegou atacando Yan. Mas Yan respondeu rapidamente com uma skill que daria para ele uma diminuição de resistência do alvo que ele atingisse e aumentaria o dano dele. Yan até ficou sem graça por ter derrotado aquele monstro, mesmo ele sendo level máximo, ele derrotou aquele monstro muito fácil, só com uma mera skill. Mas logo as suas respostas foram respondidas para ele. Aquele monstro não era o imperador à toa. Ele ativou uma classe oculta no meio daquela luta, fazendo com que aquele monstro ficasse imortal praticamente. E ele entrou em modo de frenesi aquele monstro. Aí sim Yan entendeu que o duelo começou agora. Depois de ficar várias vezes naquele embate entre a vida e a morte, usando todas as habilidades dele, dessa vez, ele finalmente conseguiu matar o soberano desesperador. Em modo crítico seria muito difícil de matar. E logo depois ele acabou recebendo a única recompensa da primeira pessoa que matou esse monstro nesse jogo. Mas para ele aquilo não importava, já que os servidores de Eternal Darks iriam resetar. Então mesmo ele matando aquele monstro, mesmo estando muito alegre, ele seria a única pessoa no mundo a receber essa recompensa e ninguém ia poder ver a recompensa que ele recebeu, já que o jogo iria reiniciar para a nova versão e todos os seus itens seriam resetados. Mas no meio da sua tristeza, um feixe de luz saiu do seu PC e acertou na sua testa. E depois disso ele começou a ouvir um terremoto em seu país. Ian começou a ver uma tela de sistema que era a tela do jogo, na vida real. Enquanto todos não sabiam o que estava acontecendo, vendo o mundo todo caindo em trevas, Ian ouvia a sinalização de Eternal Darks em seus ouvidos. Ian percebeu que isso aconteceu em todo o país. Então seu pai e sua mãe estão em perigo, e ele precisava ir atrás do seu pai e sua mãe. Logo depois dele pensar nisso tudo, um Goblin acabou aparecendo em sua residência. No jogo esses monstros tinham uma certa classe, eles não atacariam qualquer coisa, mas ali era o mundo real. Foi quando mesmo percebeu que ele teria que pegar uma faca para se defender. Mas quando ele pegou uma faca, as suas habilidades do jogo acabaram aparecendo em sua mente. E ele percebeu que agora ele teria essas habilidades do seu jogo, foram transportadas para ele no mundo real. Mas como ele não está no nível máximo, ele não poderia usar todas. Mas rapidamente ele acabou usando uma habilidade bem fraca que ele teve, que foi uma das primeiras dele para conseguir derrotar aquele Goblin. Depois de descansar um pouco a sua mente, ele acabou indo pra rua e começou a lutar com vários monstros, porque ele sabia que quando ele derrotasse algum monstro específico, esse monstro droparia alguma arma, já que as armas humanas não funcionariam direito contra esses monstros. Elas seriam muito fracas e não aguentariam o nível de poder do usuário. Mas andando ali na rua, ele acabou não percebendo o perigo. Um troll de elite e um troll batedor, que seriam monstros muito difíceis dele matar nesse momento que ele está, veio para cima dele. Mesmo ele sabendo que poderia morrer, pelo menos ele tentou fazer de tudo para sobreviver. Mas Yan, ele era muito fraco ainda e acabou sendo gravemente ferido. Mas quando ele estava entre a vida e a morte, a sua recompensa por ter matado o soberano brotou. E Yan ativou uma classe secreta, que era a classe necromante. Então todos os monstros que ele matasse iriam retornar dos mortos para servi-lo. Eu me tornei um vilão de um jogo de fantasia. Tudo começa na Floresta da Traição. Um grupo de ladrões esperava sua próxima vítima, que passaria pelaquele breu da escuridão. Infelizmente para eles, as preces deles acabaram sendo ouvidas por Yan, que passava naquele momento. Como ele era um mercenário, ele levava a cabeça do seu prêmio como uma carta de óbito para o seu contratante. Mas aqueles ladrões queriam tanto roubar o seu prêmio quanto ceifar a sua vida. Entre mortes e traições, Yan já era acostumado com aquilo. Usando as suas habilidades contra aqueles grupos de ladrões, até surpreendendo eles por ele ter várias habilidades, no meio daquele banho de sangue só restava o líder daquele grupo, e Yan deixou ele vivo para mostrar o quão pequeno ele era, mas por fim ele acabou ceifando a vida dele também. Assim que ele terminou aquela parada desagradável que ele teve que fazer, Yan resolveu caminhar até o seu destino, levando a cabeça daquele Kobold como um teste de óbito para receber a sua recompensa. Como aquele grupo de ladrões também tinha uma recompensa sobre eles, assim que mostrou o comprovante de morte deles para o líder da estalagem, Yan resolveu subir para o seu quarto para tomar um banho. Yan nem sempre foi uma pessoa fria e calculista. Isso tudo aconteceu porque ele entrou nesse maldito jogo. Agnolia, um jogo de realidade virtual que dava para você escolher várias classes. Um mundo cheio de corrupções, monstros e conspirações, um jogo perfeito. E ele escolheu um personagem que tinha muitas habilidades em si. Entretanto, Yan percebeu tarde demais que esse jogo simplesmente favorecia personagens que só tinham uma habilidade. E era muito difícil você upar de level com várias habilidades. E quando ele percebeu isso, ele resolveu excluir sua conta para começar do zero. Mas ele acabou sendo surpreendido e sugado para dentro do jogo. Yan, ele acabou sendo mandado para uma parte do mapa que se chamava Pântano, onde só vivia os piores dos piores, onde você era atacado por monstros e pelos humanos. Um lugar onde só os cruéis sobrevivem. Depois de passar um ano passando por várias situações de vida e morte, Yan percebeu que nesse mundo ele precisa ser cruel se ele quiser sobreviver. E ele ficou no pântano mais ou menos por um ano, passando por várias situações de vida e morte. Depois de sair de lá, ele acabou virando mercenário para conseguir dinheiro e também construir seu nome como mercenário.
Assim que ele concluiu seu trabalho, ele acabou levando o contratante dele para ver os corpos dos seus agressores e também os corpos dos kobolds, para mostrar que ele realmente concluiu sua missão. Só que ele acabou vendo uma pérola no peito do líder dos kobolds. E assim que ele pegou nessa pérola, ele percebeu que se alguma pessoa comum tocasse naquilo, ela seria escravo daquela pessoa que amaldiçoou o kobold. Quando ele tocou, ele não foi amaldiçoado, mas ele recebeu um juramento de morte do magro negro que acabou enfeitiçando aquele kobold. Mas ele é muito esperto, ele conhece muito bem esse jogo. E ele sabe que alguns dias um grupo de pessoas específicas vai passar na estalagem, e esse grupo tem uma participação muito grande na história. E eles estão procurando alguém muito forte para guiá-los até o magro negro. Então ele vai fazer duas jogadas ao mesmo tempo. Ele vai levá-los até o magro negro para ajudá-los a matar o magro negro e ainda vai ganhar o dinheiro em cima disso, utilizando todo esse mundo maldito que ele foi mandado ao seu favor. Mestre Caçador. 20 anos atrás, incontáveis portais surgiram em todo o mundo. Nesses portais habitavam incontáveis monstros. Os seres humanos criaram um grupo de exploração para desbravar esses portais, que foram chamados de selva. Os monstros da selva, eles não poderiam entrar no reino dos humanos. E os humanos, ao derrotar aquelas criaturas, eles não poderiam trazer os materiais que aqueles monstros dropavam para a terra. Vendo que a selva era meramente um lugar onde você poderia escolher se você ia ou não, uma organização chamada Shenchuang reivindicou os direitos sobre selva, a transformando em um jogo, onde você poderia escolher se você iria se arriscar ou não. Entretanto, muitos humanos com a sua vida leviana iam para a selva em busca de emoção, e muitas pessoas ricas investiam em pessoas pobres para ver eles arriscando suas próprias vidas. E agora, nos dias atuais, a empresa Shenchuang criou um grupo de caça para estudos em selva. Lin Tian era um dos criadores de selva, e o líder de expedição, Liu, também era um dos executivos, e ele acabou ficando muito puto com Li, porque ele buscava deixar o mundo de selva mais para as pessoas conseguirem jogar de boa, sendo que a empresa só buscava lucro. Li, ele queria que todos pudessem jogar esse jogo, mas Liu não queria, Liu queria só lucro, tanto que Lin queria muito pedir demissão daquela empresa, já que ela sugava toda a sua vida e sua humanidade, e ele sempre era humilhado por Liu, por ele ser um executivo, e ele não chegou lá simplesmente porque ele foi muito foda, porque ele era filho do dono. Isso deixava Lin muito puto com isso. Por sorte, Lu Wei, que era uma amiga dele, fez com que ele se lembrasse do porquê ele estava na empresa. Li, ele precisava muito do emprego, já que a sua família deixou ele envolvido em dívidas. Isso fez com que Lin jogasse seu ego fora e desistisse de pedir demissão. Luo, vendo que Lin estava muito bravo, ela decidiu levar ele para fora para tomar um ar. Diferente de todos naquela empresa, Liu se importava com Lin. Por isso que dava um ar de esperança para que ele se mantesse nessa empresa, para proteger ela e para proteger sua família. Enquanto Lin estava fora lá se refrescando sua mente, os conspiradores da empresa, depois de anos sugando ele, queriam eliminar ele, já que ele era muito inteligente. Ele podia vazar alguma coisa sobre selva, já para as outras pessoas, ou para outras empresas. Na verdade, todos os problemas que ele tinha na sua vida foram criados pela sua empresa. Tudo para manter ele na coleira. Primeiro eles mataram a família dele, depois eles criaram essa dívida falsa que a família dele devia para ele pagar, para que ele se mantesse preso na empresa. Mas as ações que Lin estava tendo, por ele querer deixar o jogo mais jogado para as pessoas mais humildes, fez com que eles pensassem que ele seria um risco para a empresa. Então eles decidiram eliminar ele. Lin, por ele ser um desenvolvedor do jogo, ele tinha acesso a várias roupas e armas muito fortes. Mas mesmo tendo um conjunto muito forte, ele não esperava a traiçoeira emboscada que ele sofreria. E além dele estar se protegendo, ele estava tentando proteger Luo também, que era sua companheira. Mas como Lin saberia, e quando ele soube já era tarde demais. Luo também era uma das traidoras. Ela o esfaqueou pelas costas, e ainda contou tudo pra ele, que na verdade foi eles que armaram para a família dele ser devedora, foi eles que mataram alguns membros da família dele. Como ele iria morrer de hemorragia, deixaram ele para morrer de hemorragia ou para ser devorado por alguma criatura. Mas Lin tinha um grande plano. Ele sabia que ele poderia ser traído. Então ele se recorda de um achado que ele teve. Existia uma lenda em Selva, sobre o Lorde Selva, que era um dos monstros mais respeitados nos clãs dos monstros. Lin, em uma das suas pesquisas em Selva, ele descobriu um pouco sobre essa lenda. E para ativá-lo, o usuário precisa passar por um evento marcante em sua vida. Lógico, como um deus Selva ele era muito poderoso e ele acabava quebrando os parâmetros de dentro de Selva, então o usuário ele iria passar por vários confrontos de vida e morte. E o deus Selva ainda, ele tentaria controlar o corpo do usuário. E agora Lin, em busca da sua vingança, terá que passar por vários eventos de vida e morte, e também daqui a alguns anos, a selva e o mundo dos humanos irão se colidir, irão se juntar. Por isso que a empresa decidiu eliminar ele também. Então ele terá que perder a sua humanidade para se vingar. Eu jogo o mundo de terror como um jogo de simulação. Uma força misteriosa desceu à Terra dando origem ao mundo de civilização aterrorizante. Felizmente os humanos já estavam começando a desvendar esse jogo macabro que veio assombrar o mundo. Jinô estava indo com a sua turma fazer o registro de cadastro, devido a uma regra que foi implementada quando o jogo de suspense veio assombrar os humanos. Quando os jovens completam 18 anos, eles eram obrigados a adentrar no jogo de suspense. Logo tinha uma opção de se inscrever e recebendo benefícios do governo.
Caso você viesse a morrer dentro do jogo, você seria mandado diretamente para o mundo real, já que você teria proteção do governo dentro do jogo. Mas se você fosse forçado a entrar no jogo, você não teria esses benefícios. Então, se você morresse lá, você não teria segundas chances. Jin, ele iria se inscrever junto com seu amigo, já que ele precisava muito entrar dentro do jogo, para recuperar os seus pais que de repente sumiram. A polícia não conseguiu achar nenhum sinal dos seus pais no mundo real. Isso fez com que Jin ficasse convicto que seus pais foram forçados a entrar no jogo de suspense. Sem nenhum aviso prévio, através de um acidente, todos os alunos foram transportados para dentro do jogo de suspense. Mas só foram as crianças, já que os adultos faleceram devido à queda do ônibus. Ambos não tiveram nem tempo de descansar, já que a anfitriã daquele jogo maligno veio dar os avisos a ser cumpridos. Todos os estudantes seriam mandados para dentro de um restaurante. Se eles seguissem as regras certinho, eles poderiam voltar para casa com vida. E nesse restaurante, os clientes sempre tinham razão. Jin percebeu que todos ali foram forçados a entrar no jogo. Então qualquer erro seria fatal. A anfitriã designou cada um dos estudantes para uma tarefa do restaurante. Jin, ele virou um garçom. E após ouvir as últimas explicações, Jin resolveu checar sua tela de status. Lá ele percebeu que ele ganhou 3 habilidades. O olho do demônio, que era uma habilidade na qual ele poderia absorver as emoções negativas do seu oponente. Isso poderia deixar ele mais calmo. O olho do anjo, ele podia absorver as emoções positivas das pessoas. E o olho analítico também, que ele poderia analisar o cenário ao seu favor. Caso Jin utilizasse essas habilidades corretamente, ele poderia ganhar recompensas através delas. Assim que terminou os preparativos, Jin sabia que ele precisava se manter frio para concluir o seu primeiro dia do trabalho, para assim conseguir pistas para encontrar os seus pais. Mesmo as situações ele sendo bem estranhas, ele sabia que precisava manter o foco e entender que naquele mundo nada seria normal. A sua missão no seu primeiro dia era atender 3 mesas. O seu primeiro cliente pediu o cérebro, e após ele levar esse pedido ao cozinheiro, que também era uma pessoa muito estranha, Jin resolveu testar sua primeira habilidade. E nessa habilidade ele pôde ver o passado do cliente. E como ele tratou o cliente muito bem, ele recebeu uma boa colocação. E assim ele foi para o próximo cliente e conseguiu terminar o seu primeiro dia sem nenhuma sequela. O gerente do restaurante ficou muito feliz de todos terem saído vivos. E só um dos garçons que foi descuidado e acabou perdendo a mão. Mas de resto estava tudo bem. E finalmente eles conseguiram concluir seu primeiro dia naquele jogo infernal. Gwenmorylândia. Olá, grandes amigos. Meu nome é Gwenmore. Depois de muitos anos com o auxílio de Becca, hoje vocês irão adentrar no meu parque, onde vocês terão que vivenciar os seus piores pesadelos. O único jeito de você sair de Gwenmorylândia é seguir passo a passo dos meus comandos. Após o carro parar, Margot e Zoe ficaram bem quietas pela demora. Margot resolveu sair do carro. Assim que a mesma percebeu que eles já tinham chegado, como um efeito manada, todos resolveram sair do carro. Mesmo sendo uma vista bem macabra, todos ali não pensaram 2 vezes e resolveram entrar. Entre indas e vindas, Zoe acabou achando o primeiro local. Logo ela pensou que aquilo seria o começo do show. Depois de todos entrarem, as explicações sobre aquele cenário começaram a ser mostradas. Aquela era a casa da família Thompson. Todos pensaram que aquilo era uma explicação normal. Assim todos começaram a subir nos carrinhos para aquela explicação. Margot e Bruno estavam ouvindo as explicações. A família Thompson era uma família muito feliz e elas moravam no subúrbio. E James era o pai da família e tinha um bom emprego, ele era o provedor da casa. E sua linda esposa decidiu largar tudo para cuidar do lar. Zoe, por ser uma feminista, ela não curtiu muito ouvir uma mulher cuidando da casa. E Jax tentou avisá-la que aquele ali era um tempo antigo, então não precisava ela quebrar a cabeça naquele momento. Mas Zoe, mesmo assim, não queria nem saber do que estava acontecendo. Só que os carrinhos continuaram andando. E foi mostrando mais um pouco da história da família Thompson. A família Thompson estava muito feliz com o novo membro da família, que seria uma linda menina. E Jax ficou bem intrigado com aquela história e pensando, pô, isso aqui não assusta ninguém. Entretanto, tudo mudou quando os carrinhos começaram a se separar. Jax e Becca ficaram juntos e eles presenciaram junto a queda de James. Após perder seu emprego e não conseguir mais ser o provedor da família, James se afundou em bebidas. Emily e Zoe estavam juntos naquele carro e perceberam as agressões que James estava fazendo em sua esposa. Devido a tamanha agressão, a sua esposa perdeu a criança. Por causa desse trauma, o filho da família passou anos e anos brincando com a boneca da sua irmã. Boatos diziam que dava para ouvir o choro do bebê à noite. O menino ele tentou explicar essa situação para sua melhor amiga, a Margot. A personagem tinha o mesmo nome da amiga de Bruno. Isso fez com que Margot perdesse a sua cabeça e criasse forças para sair daquele carrinho, para não ouvir mais o fim dessa história. Mas Beck e Jax ouviram um desfecho daquele conto. O menino queria tanto ouvir a voz da irmã que fez um ritual, mas na verdade não foi ele, foi sua mãe que fez o ritual. Assim que terminou aquele conto ruim, todos queriam encontrar uma forma de sair daquele lugar. Porém, ouviram uma música no segundo andar. Devido à curiosidade, eles acabaram indo.
mas todos ali viram James na cama com um ar de grávida e sua esposa esfaqueando a sua barriga. Com medo e pavor, todos resolveram correr, mas eles acharam um porão. Só que lá naquele lugar havia um outro cenário maligno. Ali tinha um boneco de um bebê que foi atacá-los. Por sorte, naquele tumulto, Zoe acabou achando uma abertura e começaram a sair de lá. Mas o carro que eles vieram para Grimoire não estava mais lá. Assim, Grimoire falou para eles como eles poderiam sair de lá. A única forma de sair de lá com vida é seguir todos os cenários que vão acontecer naquele jogo e não descobrir nenhuma ordem. Essa seria a única forma de sair de Grimoire. Boa sorte para vocês. Eu reencarnei como Goblin, classificado como um SSS. Às vezes precisamos de um choque de realidade para entender o mal que fazemos aos outros. Limer reencarnou no jogo que ele jogava, Fantasy Frontier, que era um jogo de RPG, onde o herói precisava derrotar o Rei Demônio para salvar o mundo. Ele jogava esse jogo todos os dias, e tinha uma raça específica que ele adorava ficar farmando nela, que eram os Goblins. Agora Limer acordou no corpo de um Goblin. Entre as raças demoníacas, os Goblins estão no ranking mais baixo da cadeia alimentar. Assim que Limer começou a entender aquela situação, as memórias do antigo dono do corpo começaram a vir em sua mente. Aquela pessoa perdeu os pais muito cedo, tudo que ele fazia era para sustentar sua irmã, Lilia, que era cega de nascença. Limier trabalhava nas minas para levar o básico para sua irmã e para ele. Como ele não entendeu o motivo de ter reencarnado naquele jogo, então ele resolveu seguir a rotina normal do dono do corpo, se despedindo da sua irmã e indo para o seu trabalho na mina trabalhar. Como ele era um Goblin, ele começou a ver a discriminação que a sua raça passava pelos outros demônios. Uma das pessoas que sempre fazia bullying com ele era o filho do dono daquela terra, sempre humilhando ele no seu âmbito de trabalho. E de várias formas possíveis. Tudo porque os Goblins, eles não tinham manifestação de escuridão, que era um poder demoníaco que os demônios geralmente tinham, e o dos Goblins chegava quase a zero. Limer resolveu ignorar aquela coisa e seguir sua vida miserável em paz. Entretanto, seu dia estava cheio de surpresas. Um ataque do esquadrão do herói atacou aquela vila. Aquela região onde ele ficava era uma região muito miserável e ficava longe dos âmbitos do Rei Demônio. Então, geralmente, os heróis iam lá para farmar, entre aspas, no jogo. Ele sabia que ele poderia morrer ali, então ele resolveu pegar a sua irmã, que era cega, e fugir com ela, já que ela era muito frágil. Mas os covardes dos figurantes meio que levaram os humanos até eles. E como gesto de preocupação, ele se sacrificou pela sua irmã. Lógico, Limer ficou bem incrédulo por ter morrido. E perguntou assim, qual o motivo então de eu ter reencarnado nesse jogo? Principalmente ainda como um Goblin. O que trouxe ele para esse mundo, vendo que a sua morte foi bem repentina e honrosa ao mesmo tempo, resolveu dar uma fração do poder dela para ele. Assim Limer, que reencarnou numa raça mais fraca daquele mundo, conseguiu derrotar aqueles humanos presentes. E vendo que o seu poder ainda não tinha restrição, ele resolveu curar sua irmã que era cega de nascença. Assim que ele ajudou sua irmã a enxergar pela primeira vez e ver o seu rosto, uma fada que foi enviada pelo Deus que deu o poder para ele, resolveu levá-lo até a vila secreta dos Goblins. E ao chegar lá, ele conseguiu uma forma de falar com aquele deus que invocou ele para lá. E ele descobriu que esse deus era a deusa dos Goblins. E ela trouxe ele lá e começou a explicar para ele o que ele tinha que fazer. A raça dos Goblins era uma raça muito fraca, mas só que 1 bilhão de pessoas fracas consegue ser uma pessoa forte. Pela vontade dessas pessoas fracas que morreram por injustiça ou simplesmente porque eram muito fracas, Limer ganhou totalmente a vontade deles. E agora ele foi escolhida pela deusa para levar a justiça àquele mundo injusto. Então Limer terá que passar por várias missões para desbloquear os poderes da deusa dos Goblins, para no fim levar a paz entre os humanos e os demônios, para mostrar que os Goblins não são meras ferramentas. Entrega o meu dinheiro. As Forças Especiais Secretas, a mais forte da Coreia, a Força Especial 709, naquele lugar há uma cerimônia especial de promoção. Todos ficam presos em um ambiente e precisam lutar, até que o último sobre de pé. E aquele que permanecer de pé receberá promoção. Devido a uma anomalia, essa tradição estava começando a ser revista pelos supervisores. Por causa de um homem, todos os membros foram incapazes de exercer sua profissão, com um tempo indeterminado, já que aquele maluco era inacreditavelmente forte. O medo ele parava no ar. Todos queriam pedir demissão. E foi a primeira vez que alguém foi dispensado por ser muito forte. Kim, a lenda das Forças Especiais, agora ele vive uma vida normal. Como uma pessoa comum, ele trabalhava numa empresa. E agora, completando seu 3º ano nesse inferno, recebendo todo tipo de humilhação pelo seu gerente, Kim, ele sabia que ele precisava ficar naquela empresa por causa do dinheiro, senão ele já teria tacado o balde já e teria metido a porrada no seu gerente. Mas nesse dia específico ele recebeu uma mensagem, junto com um presente de um óculos que ele estava usando. Bem, aquela mensagem era muito estranha, e a palavra-chave era Projeto Fantoche. Assim que ele falou, seus óculos ativou. E ele até pensou em tirar o óculos, pensando que era alguma arma nuclear, alguma coisa que estavam usando contra ele. Porém, ele recebeu uma mensagem de uma descarga elétrica que iria atingir o seu cérebro pelas linhas que estavam grudadas no óculos. Kim, ele resolveu colocar o óculos de novo porque uma amiga dele acabou aparecendo. Ele não queria que ele fosse eletrocutado na frente dela. Então, ele resolveu simplesmente fingir que aquilo não estava acontecendo para depois entender mais um pouco sobre aquela cena. E a sua primeira missão que ele recebeu era lidar com o seu gerente. Como o seu gerente era uma pessoa bem irritante
importante para ele, a primeira missão era fazer com que seu gerente parasse de xingar ele, já que seu gerente a todo momento ficava xingando ele. E se ele não conseguisse completar essa missão, a sua penalidade era perder 30% do seu dinheiro acumulado no banco. Como o tempo dessa missão era muito pequeno, ele acabou perdendo metade do seu dinheiro. Isso fez com que ele ficasse muito puto. O seu gerente até pensou que ele estaria ficando puto com ele. Então seu gerente levou ele para fora para poder repreendê-lo. No meio daquelas humilhações e xingamentos, Kim recebeu outra missão. Que se ele fizesse seu gerente parar de xingar, ele receberia 300% do seu valor que ele perdeu. E foi aí que o Kim percebeu que tem uma brecha nessas missões. Ele só precisa fazer com que o seu gerente parasse de falar. Então era só ele lesionar sua traqueia. Assim que Kim concluiu sua missão, ele recebeu todo o seu dinheiro. Ele percebeu que ele recebeu muito dinheiro. Então, tipo assim, tudo que ele demoraria anos e anos e anos para juntar, ele recebeu naquele dia. Só que tinha outra missão, que era bem mais simples. Ele receberia 500% do valor do seu banco se ele nocauteasse o seu gerente. Lógico, para ele foi maravilhosa a situação, já que ele queria muito bater no seu gerente. Então assim, ele nocauteou. E assim que ele concluiu essa missão, ele recebeu uma mensagem, uma notificação, que agora ele precisaria juntar 1 bilhão de won. Lógico, ele também descobriu que nesse mundo existem vários outros jogadores. E se ele concluir essa missão, ele vai receber um dinheiro muito grande, só que teria uma pegadinha, que se ele não concluísse, ele morreria. E foi a primeira vez em anos, depois que ele saiu das Forças Especiais, que ele se sentia tão feliz. Meu encontro de sorte em um jogo que transforma tudo em realidade. 4 continentes, 20 nações, com vários tipos de espécies. Esse mundo é onde a magia existe. Essa aí é a nação de Rondel. Após a Era dos Mitos e Espadas terminarem, Rondel prosperou. É um país onde o maior grau de desenvolvimento mágico existe. Mas mesmo com esse sistema bastante forte, ainda esse mundo é governado pelo governo feudal, onde os reis e nobres mantêm a população plebeia ao punhos de ferro, até o fatídico dia de hoje acontecer. Após a morte do grande mago mais forte do mundo, Manuel Lucas, ele deixou um seu testamento para o mundo todo ouvir, para que todo mundo escute. Ele, antes de morrer, ele acabou dividindo a sua vontade. E aquele que achar a sua vontade receberá tudo dele, o seu poder, a sua riqueza e o seu prestígio. Não importava se você era o mais rico ou o mais pobre, todos poderiam ir atrás do legado de Lucas. Isso fez com que o mundo todo virasse de ponta cabeça. Todos queriam e almejavam o legado de Lucas. Infelizmente, por causa da dificuldade do legado dele, isso acabou se transformando em um mito muito perto, mas que ninguém pudesse alcançar. Todos começaram a viver sua vida normais, já que esse mito era muito difícil de encontrar, incluindo Adrien Lauriense, que era uma pessoa que reencarnou nesse mundo. Como ele possuía suas memórias das suas vidas passadas, ele não parecia uma criança normal, já que ele não se comportava como uma criança. Quando ele acabou despertando nesse mundo, ele ficou maravilhado, já que é um lugar onde as pessoas poderiam usar magia normalmente. E usando a sua inteligência para descobrir mais um pouco sobre esse mundo, ele acabou descobrindo um pouco sobre ele, que ele era filho de uma concubina, mas isso acabou não abalando ele, e fez com que ele buscasse mais conhecimento. E Adrien acabou se tornando um gênio da família, por ele ser muito novo e não ter o mesmo comportamento de uma criança. Ele recebeu o reconhecimento do seu pai, mas com esse reconhecimento ele começou a criar inimizade com sua madrasta e com seu irmão mais velho. Mas ele não percebeu que aquelas atenções em cima dele seria o seu mal. Adrien ele acabou sendo envenenado, e todo mundo sabia quem foi que fez isso nele. Mas o seu pai acabou não fazendo nada, e foi aí que ele percebeu que ele estava sozinho. E então desde esse dia, ele fingiu ser uma pessoa inútil, vivendo como qualquer até sua maioridade, e só saindo do seu quarto, onde ele ficava jogando jogos, só para ir comprar mais jogos. Isso fazia com que todo mundo ficasse puto com ele, por ele ser filho de um nobre. Em vez dele honrar o nome do seu pai, ele simplesmente joga o nome do seu pai na lama, fazendo com que todo mundo visse ele como inútil. Mas ele precisava fingir ser um vagabundo que só vivia no quarto jogando jogos, por causa de um segredo que Adrien conhecia. Quando ele era mais jovem, ele ficou maravilhado também pela lenda do mago Manuel Lucas. Então ele procurou um pouco mais sobre o legado dele. Em pouco tempo lendo sobre os assuntos de Lucas, ele percebeu uma coisa, que Lucas era uma pessoa da Terra, já que todas as dicas que Lucas dava eram em inglês, que era o inglês da Terra. Isso fez com que ele ganhasse as pistas corretas para buscar o legado de Lucas. Quando ele achou esse legado, ele teria que entrar dentro de um jogo específico. E esse jogo era de uma realidade virtual. Ele pensou que era só um jogo qualquer. Quando ele entrava no jogo, e cada vez que ele ficasse mais forte no jogo, na vida real ele também ficava forte. Isso fez com que ele passasse metade da sua vida dentro do quarto jogando, para ficando mais forte. Em tudo isso, buscando a sua vingança, porque ele sabe que se ele buscasse alguma coisa ou buscasse algum reconhecimento, a sua madrasta mataria ele. Então ele precisa ficar mais forte debaixo dos panos para se vingar deles, de todo mundo que humilhou ele. Mas infelizmente Lucas, ele não deixou as coisas de mão abanando. Então Adrien precisa evoluir primeiro para ganhar os poderes e a riqueza e o prestígio de Lucas. Mas ele só precisa aguentar mais um pouquinho. O que está fazendo o nosso herói?
Imagina você ir dormir e ser acordado com um cheiro forte de sangue e gritos por todas as partes, sem saber o que está acontecendo e ainda ver pessoas com roupas estranhas num lugar estranho. Tudo que vem na sua mente é se perguntar que tipo de lugar é esse, e ainda mais ver algo que não poderia existir nesse mundo, não nesse mundo. E foi aí que nosso protagonista percebeu que ele estava dentro de Banta Black Ink, que era um jogo de realidade virtual na qual ele jogava. Quando ele teve essa iluminação, as memórias do antigo dono daquele corpo acabou vindo sobre ele. O nome daquela pessoa era Hanks, e ele era um NPC que nasceu fraco e morreria fraco. E além das memórias daquela pessoa, ele pôde se lembrar o nome de todo mundo que acabou morrendo pelaquele lobisomem. E tudo que ele pôde se lembrar é que aquela parte era uma parte de sobrevivência, já que esse jogo é um jogo de herói, e o herói iria aparecer para salvar todos. E tudo que ele precisava fazer era sobreviver até lá. Mas como alguém sem poder nenhum parou no corpo de uma pessoa fraca, como essa pessoa iria sobreviver? Tudo que Hanks pôde sentir naquele momento era o peso de morrer duas vezes, uma em sua vida real e outra na sua vida patética dentro desse jogo. Por sorte, um amigo de Hanks, que era o Flop, acabou aparecendo e resolveu salvá-lo. Diferente dele, esse amigo tinha todo o ar de protagonista. O Flop ele era forte e ele tinha uma presença muito boa, e o que Hanks demorou muito para fazer, ele conseguiu fazer em segundos. Ele conseguiu derrotar aquele lobisomem. E o Flop, vendo que Hanks estava em choque por causa daquela situação, ele resolveu falar para que ele fosse se esconder. Hanks sabe que essa era uma fase de sobrevivência, então ele precisa sobreviver. E ele sabe que logo o herói irá chegar, então tudo que ele precisa fazer é aguentar o máximo possível. E assim Hanks ele foi até um estábulo e passou esterco em todo o seu corpo para ocultar o cheiro dele. E tudo que ele precisava fazer era ficar caladinho e não ajudar ninguém, já que ele iria ouvir gritos e medo de várias pessoas morrendo pelos lobos. Mas ele só precisa esperar mais um pouquinho, já que o herói logo irá chegar. E foi isso que Hanks estava pensando naquele momento, que o herói logo iria chegar. Atualizado. Sem aviso prévio, monstros acabaram spawmando em todo o mundo. Um dia o sistema acabou escolhendo algumas pessoas para enfrentar esses monstros. Essas pessoas foram chamadas de heróis. E dentre esses heróis habitavam as escórias, que começaram a brincar com os aleatórios que não tiveram a mesma sorte de virar um jogador. Mesmo com os jogadores cometendo vários tipos de atos obscenos, ninguém poderia fazer nada. Tudo por causa do moderador do sistema, que sempre quando uma pessoa normal, que era chamada de NPC, fizesse alguma coisa errada, o jogo todo ele era resetado, porque esse NPC, entre aspas, era visto como um bug. Aiden ele não ligava muito para o reset, já que ele tinha uma coisa melhor para que ele pudesse ligar, que era para sua irmã. Ele precisava buscar o sustento dos dois, então toda vez que o mapa ele era atualizado ou resetado, Aiden aproveitava esse momento para poder entrar nas lojas e saquear algumas coisas para que ele e a sua irmã pudessem comer. E ele sempre fazia isso nas manutenções. E isso tudo era para que ele e a sua irmã sobrevivessem mais um pouco. Tudo pela sobrevivência de ambos. Com o passar dos anos, ele aprendeu uma profissão de ferreiro. Porém, como todas as outras profissões, era literalmente um jogo de azar. Infelizmente, Aiden aprendeu da pior maneira possível, que quando o jogador ele não tem o que ele quer, ele acaba descontando nos outros. E Aiden começou a perceber isso em primeira mão. Mas ele aguentaria tudo para poder levar um pouco o sustento para sua irmã e os dois sobreviver mais um pouco. Aiden fez de tudo para passar nesse mundo sem ser percebido. Só que tudo que ele conquistou por amor pela sua irmã acabou sendo tirado dele lentamente. O moderador perverso, ele acabou limpando o mapa considerando todo mundo como um bug. E Aiden ele teve que ver sua irmã sendo podada perante os seus olhos. E Alice só tinha um pedido para fazer para o seu irmão. Ela pediu para que ele sobrevivesse. E antes que Aiden fosse destruído permanentemente, o mesmo implorava para quem que seja que se ele tivesse uma chance, ele iria matar o moderador. Mesmo que isso seja a última coisa que ele fosse fazer. As palavras dele chamou a atenção de alguém, fazendo com que Aiden retornasse sozinho no novo mapa que o moderador criou. E agora ele ganhou o poder de moderador. Assim, de um NPC ele virou um jogador. Aiden recebeu a primeira missão dele, que era criar missões diferentes dos jogadores, que teriam que matar monstros, etc. Ele ganharia missões específicas para poder evoluir. E assim como ele era um ferreiro, ele decidiu criar uma missão de forja, já que ele teria que criar um evento, que era só uma coisa que só moderadores tinham poder. Só que no meio do seu evento, ele viu um jogador que acabou batendo nele, e esse jogador foi tão abusado que ele falou tanto da irmã dele. Isso fez com que Aiden ficasse muito puto e decidindo quebrar todos os itens daquele jogador. No fim da missão, Aiden ele conseguiu upar de nível. Uma coisa que ele notou é que ele precisa ficar bem mais forte, já que jogadores normais poderiam matá-lo. Mesmo ele tendo uma autoridade de moderador, ele ainda é fraco. E qualquer pessoa pode matar ele. E se o moderador-chefe descobrir que ele está vivo, vai apagá-lo completamente. Então ele precisa se manter discreto para poder um dia completar a sua vingança. Custe o que custar.